Olá, boa noite. São 7h13. Plebiscito 2011. O Jornal Liberal continua com a série de entrevistas ao vivo com os presidentes das frentes pró e contra a criação dos estados do Tapajós e Carajás. A Rede Liberal e a TV Tapajós exibem a série para todo o Pará. O entrevistado de hoje é João Salame, da Frente a Favor da Criação do Estado de Carajás. Boa noite, obrigada pela sua presença. Obrigado, Nélia. Boa noite aos telespectadores. Bom, seu tempo começa a contar a partir de agora. A propaganda da sua frente, deputado, vem colocando como solução para resolver problemas elementares, direitos, né, do cidadão, saúde, educação, segurança pública, a questão do emprego, vem colocando a divisão como uma solução. Eu lhe pergunto, isso não tem mais a ver com gestão, com administração pública, do que com o tamanho em si do Estado? Bom, de jeito nenhum, porque se fosse um problema de gestão, falam que os minérios que vão perder será a solução dos problemas. Tem 25 anos que se explora minério no Pará. Já passou Jader, Hélio Gueiros, Almir Gabriel, Jatene, Ana Júlia, Jatene de novo. Por que não resolveram os problemas durante todos esses anos? Por que os problemas só aumentam? É porque não é um problema de gestão. Na realidade, o Pará está sem dinheiro. Não depende do governador. O minério não remunera o Pará. Aliás, um negócio engraçado, Nélia. Às vezes ele diz que são contra a divisão porque vão perder as riquezas do Pará. Aí, na outra hora, para ver como a mentira é grande, diz que os dois estados não têm como se sustentar. Tem que se decidir. Ou é rico ou é pobre. Quer dizer, mas a mentira é tão grande que tentam confundir de tal maneira as pessoas que usam os dois argumentos ao mesmo tempo. Para você ver como os argumentos são frágeis e falaciosos. Então, parece-me absolutamente claro que nós temos que seguir a experiência de outros estados. Todos os que se dividiram melhoraram de vida, a população melhorou de vida. Agora, deputado, também é colocado que vai criar novos empregos, é sempre colocado como crescimento, como desenvolvimento, e a gente sabe que isso atrai muita gente, assim como o minério, como o senhor falou, atrai muita gente. Isso vai levar um fluxo migratório intenso para a região. Sem estrutura ainda, sem planejamento, não se corre o risco de criar novos bolsões de pobreza, não se corre o risco de repetir um modelo que o senhor mesmo acabou de criticar? Olha, Tocantins era uma fazenda do estado de Goiás. Hoje tem problemas no Tocantins, muito, mas melhorou demais. Não tinha uma universidade, tem 20 mil universitários hoje lá. Mato Grosso a mesma coisa. Até o Amapá, que estão criticando na campanha do não, o Pará tem o 16º índice de desenvolvimento humano do Brasil. O Amapá é uma vergonha, já é o 12º IDH do Brasil. Então, na realidade, nós teremos maior capacidade de investimento. Não precisa construir palácio, como estão falando, não. É fazer igual o Juscelino Kubitschek fez. Montou um acampamento em Brasília para construir Brasília. Vamos alugar a sede do governo. Agora o dinheiro vai servir para construir hospital, construir escola e contratar médico, professor, policial, promotor, defensor público, que não tem lá. Isso não é gasto, isso é de conversa do neoliberalismo. Isso é investimento na sociedade. Então, claro que vai atrair muita gente, mas vai gerar muito emprego. Só empregos públicos, serão 35 mil novos empregos públicos nos 2 novos estados. E o Pará está cheio de desemprego. Então, isso é um avanço para o Pará. Agora, o senhor colocou a questão de criar empregos. E uma das críticas, na verdade, que fazem é dizer que a criação de novos estados, né, em especial, ela vai gerar cargos públicos. Então, que há um interesse político muito grande. Como é que o senhor rebate essas críticas? Temos que deixar de demagogia. Não existe estado sem governador e sem deputado. Claro, terá novo estado, terão deputados, terão governadores. Mas numa quantidade muito menor do que a quantidade de professores, que serão cerca de 5 mil, 4 mil policiais, 3 mil médicos, 1.000 delegados de polícias, defensores, promotores, profissionais que a sociedade precisa para poder melhorar e desafogar o atendimento. São os hospitais que nós vamos construir no Tapajós e no Carajás, que vai desafogar os hospitais aqui de Belém, que tem gente morrendo na porta por falta de leito. Então isto é o que vai ocorrer. Quer dizer, agora me estranha muito esse discurso dos políticos. O Pará chegou no fundo do poço. 25 anos produzindo minério. Governado por quem? Pelos políticos. E políticos de onde? Da frente do não. A frente do não vem governando o Pará. Todos estão na frente do não. Então essa conversa de político, tem que ver os políticos que estão por trás da frente do não, que levaram o Pará a chegar à situação que chegou. Agora, existe um estudo do IPEA, se não do IPEA, de um economista do IPEA, e que diz que o estado de Carajás já nasce deficitário. Ele já nasceria com uma diferença entre a receita, né, o que você arrecada, e as despesas para criar cargos públicos, enfim, tribunais, assembleias. Você vai ter um déficit, na verdade, de R$ 1 bilhão.
E aí? Este Explica, quem paga essa conta? Por que o estudo. governo investiria, por exemplo, com que objetivo num gasto desse? Este é um estudo absolutamente falso e mentiroso. Este economista do IPEA está a serviço desta turma lá de São Paulo, que manda no Brasil e não quer que venha um centavo para a Amazônia. Quer continuar financiando o trem-bala de 100 bilhões de reais lá no sul do Brasil e não vir nada para cá. Por técnicos contratados por gente que defende o não. O próprio estudo que eles soltaram agora é frágil. Ele projeta este déficit com base numa despesa de 14 bilhões, 15 bilhões, aliás, quando na realidade a despesa do Pará foi de 11 bilhões. Então é totalmente furado. Os estudos que nós temos do economista Célio Costa, que assessorou a criação do estado do Tocantins, entende do assunto, mostra que o superávit do estado do Carajás será de 1 bilhão e o do Tapajós de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, o Pará gastou nas duas regiões, em 2010, 1 bilhão e meio com custeio, com salário e com investimento. Nós vamos ter um orçamento de cerca de 6 bilhões em cada um dos novos estados. Então, isso não pode ser inviável. Eu volto a dizer, os poderosos do Brasil, lá de São Paulo, e os poderosos do Pará, empresários, políticos, que sempre mandaram no Pará e levaram o Pará a chegar onde chegou, estão contra. Quando eles estão contra, não é o ferro do minério de Carajás que você vai lá, não. É ferro mesmo que o povo leva quando essa turma toda se junta contra o seu interesse. Por isso, não tenha dúvida em votar sim. Tá certo. Obrigada, deputado, pela sua entrevista hoje aqui.